Pessoal, segunda parte do inquérito policial e nós vamos tratar da tramitação do inquérito policial, onde ele deve começar, onde ele deve transitar, ok? O local onde deve ser instaurado e de tramitação do inquérito policial é o mesmo onde deve ser instaurada a ação penal. A ação penal pública é competência o legitimado é o Ministério Público, através da peça acusatória que é a denúncia. Se for uma ação penal privada, será a vítima ou o ofendido ou seu representante legal, através da queixa-crime. O advogado da vítima ou do ofendido, que é a mesma coisa, vai entrar com uma ação, né, uma queixa-crime. A peça acusatória é a queixa-crime, de acordo com as regras de competência do artigo 69. O artigo 69 do Código de Processo Penal, ele é bem claro, né? Onde ele fala o que? A competência. Bom, artigo 69, determinará a competência jurisdicional. Inciso 1, o lugar da infração, onde aconteceu o ato delituoso, o crime. Inciso 2, o domicílio ou residência do réu. Inciso 3, a natureza da infração. Inciso 4, a distribuição. Inciso 5, a conexão ou continência. Inciso 6, a prevenção. Inciso 7, a prerrogativa de função. É o que está bem claro no artigo 69 do Código de Processo Penal. Ok? Assim, se um roubo for cometido em Campo dos Goytacazes, o inquérito policial deve tramitar na comarca de Campo dos Goytacazes. Caso o inquérito seja instaurado por engano em local diferente daquele em que ocorreu a infração penal, deve ser encaminhado para prosseguimento na comarca correta. Importante pra caramba. Cadê? IPC, tá? Se o inquérito foi instaurado por engano em local diferente daquele que aconteceu a infração penal, o crime, o delito, deve encaminhar para a comarca correta, tá? As autoridades policiais não exercem jurisdição, exercem circunscrição. Jurisdição, a competência do juiz de direito, magistrado. Ou seja, jurisdição é a capacidade de dizer o direito. O delegado não tem essa competência, não é da função dele dizer o direito. Ele exerce a circunscrição, ok? Uma vez que são destituídos a autoridade policial do poder de julgar, que é inerente aos magistrados, juízes de direito, ok? Em relação aos juízes, o limite das atividades se dá nas respectivas circunscrições. Olha só, o magistrado, IPC, importante, ele exerce as suas atividades em uma circunscrição. E como é que ele exerce a sua atividade? Através da sua jurisdição, ou seja, a sua capacidade de dizer o direito. O delegado só exerce as suas atribuições policiais, só exerce a circunscrição, ok? Essa é a grande pegada, né, que você tem que ter, vislumbrar esses termos, circunscrição e jurisdição. De acordo com o artigo 4º, já estou com ele aqui aberto, que diz o seguinte, do inquérito policial, tá? De acordo com o artigo 4º do Código de Processo Penal, a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá, por fim, a apuração das infrações penais e da sua autoria, justamente buscando sua autoria e materialidade para embasar o inquérito policial. E dali, claro, a ação penal, pública ou privada. Circunscrição, portanto, é o território dentro do qual as autoridades policiais e seus agentes desempenham suas atividades. E também onde o juiz também exerce a sua atividade, através da sua jurisdição, tá? Dizer o direito. O juiz de direito diz o direito na sua circunscrição, tá? Assim, a autoridade policial de uma circunscrição não pode realizar diligência em circunscrição alheia, devendo expedir carta precatória para tal fim. É a mesma coisa do juiz. O juiz, quando tem que ouvir
uma testemunha que não pode, porque ela está em outra circunscrição, ele vai fazer isso através de quê? De uma carta precatória. Carta precatória é uma carta de pedido. Pedido para aquele juiz ali, da comarca diferente, faça aquela oitiva daquela testemunha que não pode vir e tal. Ou seja, no caso do juiz é o deprecante, aquele que está pedindo, e o deprecado é aquele que vai executar essa diligência, ou tiver que mandar um oficial de justiça aí. No caso do delegado é a mesma coisa. Território diferente, ele não vai poder realizar diligência em circunscrição alheia. Deve expedir carta precatória para que outro delegado da outra circunscrição o faça. Ok? Agora, toda regra tem uma exceção. Tá? Porém, o famoso depende, né? Porém, nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos seus inquéritos, ordenar diligências em circunscrição de outra, independente de precatórias ou requisições. Isso está preconizado no artigo 22 do Código de Processo Penal. O meu já está aqui, ó. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Olha só, o exemplo clássico é a cidade de São Paulo. Bom, cidade como São Paulo, em que existem dezenas de distritos policiais. Como é que você vai pedir precatório? Nesse caso, está embasado no artigo 22 do Código de Processo Penal. Uma cidade como São Paulo, que é um exemplo clássico, que é mais fácil de visualizar. Dezenas de distritos policiais, a autoridade policial, na figura do delegado, que atue em um deles, poderá realizar diligências na área de toda a cidade, sem precisar de carta precatória ou de requisição. Requisição é um pedido, tá? Conforme já mencionado, se a diligência tiver... Agora é o seguinte, se a diligência tiver que ser realizada em outro município, deverá ser expedida precatória. É o caso até de um outro estado, você vai pedir para aquele... É uma ação conjunta, mas a formalidade é a carta precatória. Ação conjunta da policial, da polícia de um lugar e do outro lugar. Então essa ação conjunta, ação conjunta das polícias. Mas isso tem que ser formalizado, não é de boca. Você ligar lá para outro município, uma outra comarca, uma outra jurisdição e falar, até para você ir atrás de fulano de tal, ele deve estar de barba, deve estar sem... Não é assim, né? Tem uma formalidade, ok? É ainda possível... Então, nesse caso é o seguinte, se a diligência tiver que ser realizada em outro município, deverá ser expedida a carta precatória. Lembrando que o artigo 22 diz, nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, nas comarcas tiver mais de um distrito policial, naquela comarca ali tiver mais de um distrito policial, aí não precisa. Espero que tenha ficado claro. Naquela comarca tem que... É o caso de São Paulo. São Paulo tem vários distritos policiais, vários. 22, 22, é igual ao Rio de Janeiro, 22 DP, 24 DP. Pô, como é que o juiz vai ficar? Vai expedir vários... Pô, ele deve ter ido para lá, deve ter ido para cá, deve ter ido para cá. Pô, mas aqui é a jurisdição, aqui é o distrito tal, distrito tal. Pô, nesse caso, na mesma comarca que tiver vários distritos policiais, não vai precisar de precatória nem de requisição. É claro, uma questão de bom tom, uma questão de política do bom trabalho, você vai comunicar, né? Até porque a Polícia Civil anda paisana, né? Então você, de repente, tá fazendo uma campanha ali, a polícia vai passar, pô, o pessoal tá aqui, eu estou recebendo denúncia, tem um pessoal aqui armado dentro de um carro aqui, pô. Não é bem assim. Então você vai dizer, olha, eu estou indo fazer uma diligência no teu distrito, mesma comarca, distrito diferente. Você vai dar aquela ciência para não ter aquele fogo amigo. Você não receber tiro da polícia. Por quê? Porque a Polícia Civil é descaracterizada. Entende? Então, quer dizer, por mais que não precisa de... Realmente, você não vai precisar de uma carta precatória, nem requisição, no caso de uma comarca que tem vários distritos policiais para você atuar.
Realmente, mas você vai dar ciência, por quê? Porque de repente você tem um fogo amigo, já precisa alguém te denunciar, olha, tem um carro aqui parado aqui, 2 pessoas dentro, pô, é um policial da polícia do outro distrito que está em Campana. Então, claro, via telefone ali, pô, meu querido, vou mandar minha equipe assim, 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 com carro tal, placa tal, eles vão fazer uma campana, vão ficar aí acompanhando um suspeito nosso, ok? Avisa para tua equipe aí de plantão que tem um agente, uma equipe nossa lá do nosso distrito aqui, no seu distrito. Mesma comarca, vários distritos. Espero que tenha sido elucidado. Bom, é ainda possível, no âmbito da legislação estadual, a criação de órgãos especializados dentro da Polícia Civil. Esses órgãos especializados vão tratar de assuntos específicos. Por exemplo, como eu tive na televisão, um esquadrão de narcóticos, tá? Um departamento dos narcóticos. A vantagem deles é o seguinte: não tem requisição, não tem precatória. A sua área de abrangência é maior. A Polícia Civil tem um departamento de narcóticos, ou então antissequestro. A vantagem é que eles não vão precisar de requisição, não vão precisar de precatória. Tá legal? Por quê? Porque a área de atuação territorial é mais abrangente. Ok? Se estiver seguindo alguém que vai de um estado para o outro, vão lá e tal, serviço de inteligência, vão seguir. Por quê? São órgãos especializados dentro da Polícia Civil. Ok? Então a abrangência deles é maior. Bom, suspeição da autoridade policial. Assim como o magistrado, o juiz, né? Podem sofrer suspeição, ou seja, eles vão declarar suspeitos para poder julgar o mérito, né? Porque tem alguma afinidade, um grau de parentesco. O promotor de justiça também, e no caso também agora do delegado policial. Também as partes podem dizer, se ele mesmo se manifestar, dizendo, olha, eu sou suspeito, por quê? Porque eu tenho uma afinidade. Como a gente vê em filme, né? Tem que sair do caso, porque você está envolvido emocionalmente. É a mesma coisa do delegado de polícia. Como é que ele vai buscar autoria e materialidade de um amigo, de um parente, alguém que tem uma afinidade com ele? Ele tem que se declarar suspeito. Se ele não se declarar suspeito, nós vamos ver agora nesse estudo. Bom, suspeição da autoridade policial. De acordo com o artigo, está lá preconizado no artigo 107, tá? Do Código de Processo Penal, que diz: não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito policial. Ou seja, as partes não vão poder dizer que o delegado é suspeito, né? A autoridade policial nos atos do inquérito são suspeitos, mas deverão elas quem? A própria autoridade policial declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Olha só. De acordo com o artigo 107 do Código de Processo Penal, não se poderá, ou seja, as partes, opor exceção de suspeição às autoridades policiais nos autos do inquérito. Tá ok? Claro que autoridades policiais na figura do delegado, mas tem pessoal do agentes, perícia, autoridades policiais. Então faz o combo aqui, tá? Até porque se você tiver um perito que tem um grau de parentesco com aquele que está sendo imputado o crime, ele simplesmente não vai ver, né? Ah, tem uma guimba de cigarro aqui, pô, ele fuma, então não vou nem ver isso aqui, vou fingir que eu não vi. Quer dizer, então, quando falar autoridades policiais, é o combo do delegado e da equipe que está buscando a autoria e materialidade, tá? Ou seja, de acordo com o artigo 107 do Código de Processo Penal, não se poderá opor exceção de suspeição às autoridades policiais nos autos do inquérito, mas deverão as autoridades policiais, como já falei, delegado, os agentes, a perícia que está trabalhando naquele caso ali, elas têm que se declarar suspeitas quando ocorrer motivo legal, substancial, claro. Caso a autoridade não o faça, essas autoridades policiais que eu já citei, caberá à parte interessada, tá? Quais são as partes o promotor de justiça que acusa e o advogado de defesa daquele que está sendo imputado um crime, tá? As partes interessadas
deverão pleitear, solicitar o afastamento do delegado considerado suspeito ao seu superior hierárquico, né? Que em alguns lugares é o chefe de polícia ou o secretário de segurança, e não perante o juiz em razão da regra do artigo 107. Vamos ler um artigo 107. Tá? Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Ou seja, o artigo 107 diz o seguinte, que cabe à autoridade policial se declarar suspeito. A casca de banana é o seguinte, né? Se a autoridade policial não se declarar suspeita, as partes não podem opor exceção dessa suspeição, né? A própria autoridade. Bom, se a própria autoridade não fizer isso, ficar silente, ficar em silêncio, o que acontece? As partes vão recorrer a quem? Superior hierárquico. Ok? Aí tá. A casca de banana já chegou? Não, ainda não. Calma que eu explico. Vai ter que ir no chefe. Quem é o chefe do delegado? É o chefe de polícia, dependendo, né, a nomenclatura, secretário de segurança, enfim. E não perante o juiz, bem claro, e não perante o juiz, em razão da regra do artigo 107, e não perante o juiz. Ou seja, as partes não vai dizer para o juiz que o delegado é suspeito. A casca de banana está aí. Vai ser montado, a banca vai montar a questão para te dizer o seguinte: o delegado tem grau de parentesco com aquele que está apurando a autoria e materialidade. Deve as partes, promotor ou advogado de defesa, solicitar ao juiz para que declare suspeito o delegado e substitua? Negativo. Não é o juiz que vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o superior hierárquico do delegado. Lembra? Fase inquérito policial. É a primeira fase da persecução penal, da perseguição daquele que cometeu um ato delituoso. Persecução penal. Primeira fase é o inquérito policial. É uma fase administrativa / executiva. Não tem contraditório, não tem ampla defesa. É uma fase pré-processual. Então, não se fala aqui em juiz, né? O juiz é a segunda fase, a fase processual. Estamos na fase pré-processual. Tanto é que o delegado de ofício... mas de ofício geralmente é o juiz que de ofício sem requerimento das partes. Aí que tá. Nós estamos na fase pré-processual, na fase do inquérito policial. Na fase do inquérito policial, o delegado de ofício baixa uma portaria para começar o inquérito, a partir do momento que ele sabe de alguma notícia crimes, em latim. Ok? Então vamos lembrar sempre onde nós estamos. Nós estamos no inquérito policial. Então, a parte que tomar conhecimento que o delegado que está presidindo o inquérito policial, a diligência, buscando autoria e materialidade, tem um grau de parentesco com o criminoso, aquele em que a acusação está imputando, a parte vai falar com ele, já que ele se manifestou, vai falar com quem? Com o superior do delegado, e não com o juiz. Juiz é a segunda fase processual. Nós estamos na primeira fase pré-processual, fase administrativa executiva. Ok? A casca de banana é a questão de dizer que a suspeição vai ser pelo juiz. A parte vai ter que comunicar ao juiz que o delegado suspeito. O juiz não tem competência para isso. A parte tem que fazer essa reclamação ao superior do delegado. Que fique bem claro que aquele estudante que de uma forma superficial leu, por quê? Porque não é costume nosso. O costume nosso é reclamar para o juiz: olha, o fulano de tal está fazendo aquilo. Nesse caso do inquérito policial, não. Tá? A suspeição é competência do chefe do delegado, quem estiver acima, ou chefe do departamento policial, ou secretário de segurança. Vai depender de cada estado aí, como é que faz essa hierarquia. Você tem que saber quem é, procurar saber quem é o chefe do delegado, chefe dos delegados, que está acima do delegado. Por exemplo, no promotor de justiça, quem tá acima? Procurador-geral de justiça, ok? Bom, forma de instauração do inquérito policial. Nós temos 6 formas de instauração, de criação, de nascimento do inquérito policial, tá? Então vamos tratar de cada uma aqui delas, beleza? Bom, a forma de criação do inquérito policial, aliás, são quantas formas? 1, 2, 3,
4, 5 formas? São 5 formas. Tá, vamos lá. Bom, a primeira dela, vou falar todas elas de modo geral, para você se ligar quais são. A primeira de ofício, próprio delegado, através de uma portaria, tá? De ofício, mas de ofício é juiz. Estamos no inquérito policial. Primeiro de ofício, o delegado baixa uma portaria, ele mesmo tem conhecimento do crime, mas a gente vai destrinchar esse assunto. A segunda forma, requisição do juiz. Entenda, requisição aqui é no sentido de ordem. E requisição do Ministério Público. Terceiro, requisição do Ministério Público. Entenda, requisição do Ministério Público uma requisição, não é pedido, é ordem, tá? Quarto, em razão de requerimento do ofendido. Olha só como é que mudou a nomenclatura. Requisição, atenta, tá? Casca de banana para aquele estudante menos avisado, que lê de uma forma superficial. Entenda, requisição é uma coisa, requerimento é outra. Requisição, juiz ou Ministério Público é uma ordem. Agora, requerimento do ofendido ou vítima, que é a mesma coisa, requerimento é diferente de requisição. Requerimento aqui é um pedido, que o delegado pode indeferir ou não. Pode chegar, não, eu não vou fazer diligência, eu não vou montar um inquérito com esse requerimento aqui, dessa vítima aqui, eu não estou achando, enfim. Requisição, juiz e Ministério Público, o delegado tem que fazer. Requerimento, ele pode fazer seu juízo de valores aí e de repente denegar, indeferir esse requerimento, tá? Aí a gente vai ver como é que a vítima vai fazer com que se concretize o que ela deseja. E por último, auto de prisão em flagrante, tá? Então vamos falar a instauração do inquérito policial de ofício, ou seja, pelo delegado. Está lá no artigo 5º, inciso 1º. Tá aqui, ó. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Inciso 1, de ofício. Coloque no seu vade-mecum lá. Artigo 5º, inciso 1. Está lá, de ofício, pelo delegado. Do lado, 2 pontos. Portaria. O delegado vai baixar a portaria. Bom, significa que o inquérito é iniciado por ato voluntário. Claro, não teve requisição nem requerimento da autoridade policial, sem que tenha havido pedido expresso de qualquer pessoa nesse sentido. Ou seja, não teve a requisição do Ministério Público, nem de juiz, e muito menos o requerimento da vítima ou ofendido, que é a mesma coisa. A lei determina que a autoridade policial é obrigada a instaurar um inquérito sempre que tomar conhecimento da ocorrência de crime, que a gente chama notitia criminis, tá? Em latim. Ocorrência de crime de ação pública em sua área de atuação, que nós aprendemos que é a circunscrição, tá? Assim, quando o delegado de polícia fica sabendo da prática de um delito, deve baixar a chamada portaria, que é a peça que dá início ao procedimento inquisitorial. Por analogia, seria a petição inicial, só para você ter uma ideia, para começar, tá? Na portaria, a autoridade declara instaurado o inquérito e determina e vai delinear o seu modus operandi, a sua maneira de agir, as diligências, se vai precisar de perícia, enfim, legista, enfim. É onde ele vai delinear as suas providências propedêuticas, ou seja, iniciatórias do inquérito policial, tá? A notitia criminis pode chegar, ou seja, o conhecimento de um fato delituoso, criminoso, pode chegar ao conhecimento do delegado de formas diversas, como, por exemplo, anotem aí, por comunicação de outros policiais, por matéria jornalística que ele assistiu na televisão, por boletim de ocorrência lavrado em sua delegacia, por informação prestada por conhecidos, ou seja, questão de prova, vai estar lá, casca de banana, como a notícia crimes pode chegar ao conhecimento do delegado, vai fazer algo bem esdrúxulo, porque ele leu no muro da parede, meu amigo, as formas são comunicação de outros policiais, matéria jornalística, vai estar lá as opções A, B, C, D e E. Né? A questão vai ser trabalhada nessa forma da notícia crimes chegar a conhecimento do delegado e ele, de ato voluntário, sem requisição,
sem requerimento, né? Requerimento, tá, do ofendido ou vítima, requisição, Ministério Público ou juiz. Lembrar disso. A questão vai trabalhar essa sistemática toda aqui. Então, notícia crime chega ao conhecimento do delegado. Comunicação de outros policiais, matéria jornalística, boletim de ocorrência lavrado em sua delegacia, infração, ou melhor, informação prestada por conhecidos. Artigo 5º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Vamos lá, artigo 5º, parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Artigo 5º, parágrafo 3 do Código de Processo Penal estabelece que qualquer pessoa pode levar ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência de uma infração penal, hipótese conhecida como, aí já não é mais notícia crimes, aí já é delatio crimes. Olha a casca de banana, olha só. A banca, o professor de direito, a professora de direito vai montar a questão dizendo que pode chegar ao conhecimento do delegado de forma diversa, comunicação a delatio crimes. Não. Nessa forma diversa, comunicação de policiais, informações prestadas por conhecidos, boletim de ocorrência lavrado em sua delegacia, aí é notícia crimes. Porque delatio crimes é quando qualquer uma pessoa do povo, né, leva ao conhecimento da delegacia, da autoridade policial, a ocorrência de uma infração penal, tá? Essa delatio, entretanto, é facultativa, exceto na hipótese do artigo 66 da Lei de Contravenções Penais, em que funcionários públicos ou da área de saúde têm a obrigação de informar a ocorrência de crimes de ação pública incondicionada que venham a tomar conhecimento do desempenho da função. Ação pública incondicionada é quando o Ministério Público vai fazer sua ação penal pública incondicionada, ou seja, ele não tem condição nenhuma, não precisa nem da representação do ofendido, nem da requisição do ministro da Justiça. Ela é incondicionada. O próprio Ministério Público vai tomar a iniciativa de fazer a ação penal pública sem ter que tem que ter o pedido da vítima ou uma ordem do ministro da Justiça, porque ela é incondicionada, ou seja, não tem condição nenhuma. Ele entra com uma ação penal pública sem nenhum problema. Bom, o que ele está dizendo aqui na delatio crimes, que a gente tem que lembrar é o seguinte: você jamais, em tempo algum, vai na delegacia prestar queixa ou fazer denúncia. Por que, Mauro? Simples. Senso comum é uma coisa. Pessoa que não tem conhecimento jurídico pode falar isso, não tem nenhum problema. O estudante de direito, ele já sabe que denúncia e queixa-crime são termos da ação penal pública, denúncia. Ação penal privada, queixa. Isso acontece onde? Na segunda fase. A segunda fase é onde? No poder judiciário. Nós estamos aqui na fase pré-processual, delegacia de polícia. Então, na delegacia de polícia, você vai dar uma informação, você vai dar uma declaração, você vai fazer uma reclamação. Qualquer coisa. Menos estudante de direito jamais vai dizer que foi a delegacia prestar queixa de alguém ou fazer uma denúncia. Não. Você vai informar que você viu um ato delituoso ou está sabendo de maus tratos, enfim. Você jamais vai dizer. Mas por quê? Eu acabei de falar. Esses termos jurídicos, denúncia e queixa-crime, são peças acusatórias, né, da ação penal. Se for privada, queixa ou queixa-crime. A gente fala mais queixa, mas é queixa-crime. Se for pública, será denúncia. Isso é segunda fase, fase processual. Então, nós estamos na fase pré-processual. Estamos na delegacia. Na delegacia você não vai fazer nem denúncia nem queixa. Ok, beleza, tá? Em razão das várias maneiras de como o delegado pode receber a notícia crimes, não é delatio crimes, a notícia crimes, a doutrina fez a seguinte classificação, dividindo em, bom, notícia crimes, olha só, notícia crimes não é delatio crimes. Delatio crimes está no artigo 5º, parágrafo 3º, você vai lá no seu artigo 5º, parágrafo 3º e vai botar lá, delatio crimes, para você não esquecer. Delatio, delação, delação de um crime, tá? Qualquer pessoa pode levar ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência de uma infração de hipótese conhecida como delatio crimes. Aqui, ó, parágrafo 3º
delatio criminis. Você tem que saber que é uma delação de um ato criminoso. É diferente de notícia crimes, né? A notícia crime, notícia de um crime, conhecimento de um crime, que pode ser comunicação de outros policiais, matéria jornalística, boletim de ocorrência lavrado em sua própria delegacia e informação prestada por conhecidos. Em razão das várias maneiras como o delegado pode receber a notícia crimes, várias maneiras. Delate crimes, uma pessoa vai lá delatar um crime que ele viu. Tá? Delate crimes é uma coisa. A delate crimes, entretanto, é facultativa, exceto na hipótese do artigo 66 da Lei de Contravenções Penais. Funcionários públicos ou agente de saúde têm a obrigação de informar a ocorrência de crimes de ação pública incondicionada que venham a tomar conhecimento do desempenho de suas funções. É lógico, se a pessoa da área de saúde chega lá, um baleado, o outro lá com a arma na cintura, lá, traz meu amigo aqui, vou deixar ele aqui, vou embora. Pô, meter o bicho em alguém, roubaram alguém, cometeram um furto, um roubo, enfim, cometeram algum ato delituoso, aquele que saiu ferido, o comparsa dele jogou ali. O agente de saúde já tem que ligar para a polícia, óbvio. Tá? Em razão das várias maneiras como o delegado pode receber notícia crimes, a doutrina fez a seguinte classificação, dividindo em, notícia crimes de cognição imediata, cognição é conhecimento, fica a dica, de cognição imediata, conhecimento imediato, e de cognição coercitiva, conhecimento coercitivo, tá? Então, notícia crimes de cognição imediata, quando a autoridade fica sabendo da infração penal em razão de desempenho de suas próprias atividades. Notícia crimes de cognição imediata, quando toma conhecimento por intermédio de terceiros. Requerimento do ofendido, requisição do juiz ou do Ministério Público, que é uma ordem, e delatio criminis. E cognição coercitiva, quando decorre de prisão em flagrante. Então, a gente acabou de perceber que a notícia crimes, ela é gênero em que a delatio criminis é uma espécie. A delatio criminis está contida dentro da notícia crimes, através da cognição imediata, ou seja, requerimento do ofendido, tá? Requerimento, não é requisição, requerimento, o delegado pode acatar ou não. Requisição do juiz ou do Ministério Público, o delegado tem que fazer, cumprir essa requisição, pedido de diligência, alguma coisa nesse sentido. E delatio criminis, tá ok? A casca de banana vai induzir você a erro no sentido do notícia criminis e delatio criminis, tá? Então, escute de novo, procure outras fontes, outras doutrinas para você esclarecer e faça exercícios. Cognição coercitiva, ainda notícia criminis, cognição coercitiva, quando decorre de prisão em flagrante. O inquérito policial não pode ser instaurado de imediato, quando a autoridade policial recebe a notícia